Boa tarde, diretores, boa tarde, secretários, né? A todos vocês dessas novas escolas que aceitaram o desafio de levar à frente então a educação prisional e o sistema socioeducativo do Estado. Eu sou Cacilda, né, diretora da Escola Polo, Regina Bettini, que até 2017 atendia as 37 unidades de extensão do Estado do Mato Grosso do Sul, com a educação prisional e o sistema socioeducativo. Tomei a liberdade então de estar elaborando este vídeo para esclarecimentos e auxiliá-los nesse processo de transição, né, e aquisição aí desse novo projeto, que é um projeto desafiador e requer muita dedicação e atenção de todos os profissionais. Essa é a introdução. Então, assim, vamos por partes em relação à questão do processo de contratação, esse início que já está mais emergente. Em relação à contratação dos professores, saiu uma resolução, né, a 3400. Essa resolução de 22 de janeiro de 2018, ela versa de toda a documentação que um professor temporário tem que apresentar e tem que ter montado no seu processo. Porém, o Regina Bettini, né, e o sistema prisional e o socioeducativo, para além de toda a documentação que saiu na resolução 3400, também é necessário apresentar um laudo psiquiátrico e o laudo psicológico. Toda essa documentação é uma exigência da AGPEM e também da Sejusp. Então, é importante que dentro do processo tenha esses documentos, né, todas as certidões e o laudo psicológico e o laudo psiquiátrico. Essa documentação tem que ser atual, de preferência deste ano. Tem que ser deste ano essa documentação, né, esses laudos, esses atestados. Caso contrário, ele não é aceito. Caso contrário, ele não será implantado na folha. Uma peculiaridade também dos processos aqui dos professores é ter um parecer. Assim como já acontece com os Progetec, que o processo tem que passar pela COTED, tem que passar, né, pela outra coordenadoria para receber o parecer. Nós também temos uma coordenadoria, que é a COPEED, Coordenadoria de Políticas Específicas da Educação, que ela dá o parecer no processo antes desse processo descer para a folha de pagamento. Então é importante cada escola montar o seu processo e encaminhar o processo de convocação dos professores para a COPEED, porque lá na COPEED é dado o parecer e só então esse processo desce para a folha de pagamento. Então atende-se aos prazos, porque se antes no seu processo de convocação dos seus professores contratados, você teria que estar na folha de pagamento até o dia 30, o nosso processo de educação prisional e o sistema socioeducativo, por ter que passar pela COPEED, ter que ter no processo o parecer, é necessário que ele venha então um pouco antes aqui para o órgão central. Até no máximo dia 20, ele precisa estar no órgão central, na coordenadoria, né, para dar o parecer e descer para a folha de pagamento. Outra questão, assim que vocês encaminharem o processo, vocês devem imediatamente fazer uma lista dos professores com RG, CPF, data de nascimento, nome da mãe e naturalidade, tá bom? Para encaminhar para a AGPEM, para aqueles professores que vão trabalhar no sistema prisional. Porque a AGPEM vai elaborar, vai fazer a consulta social, né, da vida desse professor. Só depois da liberação da AGPEM é que esse professor pode ingressar na unidade, ele tem permissão para entrar na unidade. Sem a pesquisa da AGPEM, o professor não poderá entrar na unidade. Então, é importante que assim que o professor entregar toda a documentação, assinar a planilha de convocação e vocês encaminharem a planilha de convocação, já fazem então essa lista com todos os dados completos do professor e envia no e-mail da AGPEM, tá? Outra questão é em relação à substituição dentro da educação prisional e sistema socioeducativo. Não existe substituição igual na rede regular. Olha, eu não posso ir, manda fulano, eu tenho um amigo que eu conheço. Não, né? Porque o sistema dos privados de liberdade, sistema educacional, até mesmo o sistema de internação, atendimento socioeducativo, é uma peculiaridade que nós temos que respeitar em virtude da rotina e o sistema de segurança de cada unidade. Então, assim, como que acontece a substituição do professor? O professor vai ter que faltar? O corpo docente, alguém ali do corpo docente, do mesmo grupo que trabalha naquela unidade, substitui aquele professor, o professor que não dá aula naquele dia, vai cobrir. Essa relação de parceria, né, de sentimento de equipe, precisa existir, tem que existir. A não ser que tenha uma licença estendida
com um prazo seja muito longo, aí você tem que fazer todo o procedimento de contratação, montar o processo, né? Com toda a documentação exigida, laudo psicológico, laudo psiquiátrico, encaminhar para a COPEED, para depois para a folha de pagamento, né? Então, mas caso contrário, se for 1 ou 2 dias, até quando é caso de falecimento, né? Que os professores contratados não têm direito a essa licença, que é chamada licença nojo. Então, a gente geralmente faz esse revezamento, né? Articula com os colegas, para o colega cobrir, para não ter necessidade, né, de contratar uma pessoa só por uma semana, né? Às vezes, agora quando é 15 dias, 1 mês, aí tem necessidade de contratação de outro profissional mesmo, tá? Outra questão muito importante dentro da rotina da educação prisional e do socioeducativo é o uniforme dos professores, né? Foi estabelecido na Escola Polo aquele jaleco, né, verde água. Ele pode ser cavado, mas ele também pode ter manga. Mas aquele que é cavado, porque geralmente a pessoa está com uma camiseta até na altura do cotovelo, né? Não se pode usar calça preta, porque a roupa preta é o uniforme dos agentes. Então não se usa preto dentro da educação prisional e muito menos no sistema socioeducativo, porque é o uniforme dos agentes. Evitar também na parte de cima a laranja, porque é o uniforme dos detentos do sistema prisional, né? Então, assim, algumas peculiaridades vocês precisam ficar atentos, né? Sapato, importante tênis, e mulheres rasteirinha, não, em hipótese alguma. Sapatinho fechado, uma sandalinha confortável ou uma sapatilha, tá bom? Sapato alto, em hipótese alguma. Acessórios também é importante evitar, né? A não ser que seja um brinco bem discreto, para que não prejudique, não chame atenção, não caia também como moeda de troca ali na rotina da unidade. Outra questão é a pontualidade dos professores. Em virtude, assim, que sempre quando chega na portaria, seja na portaria da unidade de internação ou do sistema prisional, tem a rotina da unidade, de detentos saindo para audiência, detentos indo para atendimento médico. Então, primeiro eles querem que os detentos saiam para depois o professor entrar. Então, é importante o corpo docente, os professores, chegarem com no mínimo 15 minutos de antecedência, porque sempre vai acontecer alguma coisa na portaria e o professor não vai estar no horário correto dentro de sala de aula. Tem algumas unidades que da portaria até a sala de aula é quase 10 minutos caminhando, abrindo o portão, fechando o portão, né? Então é importante o professor estar na porta da unidade com no mínimo 15 minutos de antecedência, tá? Isso é muito importante porque a unidade tem uma rotina específica. Aos professores, fiquem atentos também e orientam eles. Não libere mais cedo, em hipótese alguma, gente. Por quê? Porque se libera mais cedo hoje, libera mais cedo amanhã, e isso vai se alongando, né, e pode prejudicar a carga horária do estudante. Então é importante que o professor tenha o seu caderninho, tenha tudo anotado, e escreva, se foi solicitado pela unidade, quando é solicitado pela unidade para liberar mais cedo, o professor deve anotar e comunicar à escola e comunicar ao seu coordenador imediatamente. Olha, liberou mais cedo, ou até mesmo se não pode entrar, chegou para dar aula, não pode entrar porque vai ter geral, vai ter revista, não tem problema nenhum. Retorna à unidade escolar para cumprir o horário na unidade escolar e registra que aquele dia não pôde ter aula. Porém, no sistema socioeducativo é muito raro isso acontecer, mas no sistema prisional acontece muito, né, de ter geral, de ter revista. Aí por isso que entra aquela prerrogativa da atividade dirigida. Para quem não conhece, está previsto no nosso projeto o que é atividade dirigida. Para que vocês que já trabalham com a rede regular, a atividade dirigida era a antiga AP, a aula programada, tá? Mas que no sistema prisional nós chamamos de atividade dirigida. Então o professor vai para a unidade escolar, prepara a atividade dirigida referente àquela aula que ele deveria estar dando naquele dia, né? E vai entregar na sua próxima aula para os alunos. E aí, mediante a presença do aluno, é mediante a devolutiva da atividade dirigida. Você só deve dar presença para o aluno se ele entregar a atividade dirigida. E é muito importante prestar muita atenção na frequência. Por quê? A educação prisional, gente, e o sistema socioeducativo, ela só existe em virtude da remissão de pena. A remissão de pena, na verdade, é uma prerrogativa já descrita na LEP, né, na Lei de Execução Penal. E a cada 12 horas de estudo, reme um dia de pena. Então, assim, olha,
muita atenção em relação aos registros de frequência. Se o aluno veio na sua aula, principalmente professores de pedagogia que tem a manhã inteira com um aluno que dá diversas disciplinas, o aluno veio na sua aula até o horário do intervalo, depois do intervalo ele passou mal, ou teve atendimento na audiência, teve que sair, você registra. Vai dar falta para este aluno nos 2 últimos tempos. Em hipótese alguma, você vai dar presença para o aluno se ele não estiver em sala de aula. O que muitas vezes acontece na escola. Suponhamos que um professor esqueceu de fazer chamada naquele determinado dia e o colega entrou na sala depois, né? Ele deu aula até o intervalo. Um exemplo, teve 2 aulas de matemática, né? Nessa terça-feira, e depois na outra aula teve, depois do intervalo, 2 aulas de história. O professor de matemática esqueceu de fazer chamada e só o professor de história fez chamada. Mas suponhamos que o aluno saiu, se ausentou da sala de aula e não voltou. Aí o colega fala assim: poxa vida, você não tem a chamada daquele dia? Você não tem a chamada de ontem? Porque eu preciso atualizar meus dados, eu esqueci de fazer chamada. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Manter os registros atualizados é de responsabilidade do professor. Porque se o aluno se ausentou de sala de aula e você deu presença para ele, você pode estar favorecendo um criminoso, né? E você pode responder judicialmente por causa disso. Então o professor precisa ficar bem atento com estes detalhes. Não pegar a chamada do colega em hipótese alguma. Por isso que é importante cada professor ter seu registro atualizado, ter o seu diário de bordo, né? Na verdade, se você esqueceu de fazer chamada, mas se você deu alguma atividade e colocou a data na lousa, na sua próxima aula, olha caderno por caderno de aluno. O aluno que tiver o registro, você nem precisa falar nada. O aluno que tiver o registro, você vai lá e dá presença para ele, né? Então, assim, muito cuidado a esses detalhes da frequência escolar, que na hora de emitir a certidão de frequência escolar, que gera remissão de pena, isso pode, na verdade, se um juiz pegar e analisar e desconfiar de alguma coisa e for analisar e querer os diários, por que nesse diário do mesmo dia ele está com frequência, por que ele está com falta, e olhar nos seus registros, do registro do professor e não ver nada, né? Que não saiu para médico, não teve audiência, não teve nenhum, e o menino está com presença ou está com falta. Se tiver alguma incoerência, o professor pode responder criminalmente com isso, tá? Outra questão é em relação à postura do professor, que vocês possam, enquanto diretor, enquanto coordenadores, né, estar acompanhando não só os registros, mas em relação à postura do profissional, né, tratar sempre todos os alunos, os agentes da unidade, olhar sempre no olho, tratar com respeito, que não tenha também muita proximidade, muita intimidade, que isso também que venha comprometer o trabalho docente. Em sala de aula também não se deve receber nada de aluno. Cuidado com as moedas de troca. Se o aluno perceber que tem um professor que ele pode ludibriar, o professor tem que ter um pouco de malícia, tem que prestar atenção em relação a isso. Se quer se aproximar do aluno, se aproxima de maneira pedagógica, perguntando se o aluno está com dificuldade, perguntando se o aluno está conseguindo acompanhar, sempre em questões pedagógicas. Jamais se aproxime do aluno por motivos pessoais, né? Que isso pode comprometer o trabalho. E daí todo o trabalho de toda uma equipe fica prejudicado por causa da atitude de um único professor, tá? Bom, em relação, então, nós vamos falar sobre a matrícula. Esse é um outro item. De que forma que o aluno ingressa em sala de aula, né? O aluno ingressa em sala de aula de 3 maneiras diferentes, tá bom? O primeiro é pela promoção, que ele já é o nosso aluno, passou de ano e vai fazer a matrícula agora. O segundo é aquele aluno que já estudou na escola ou estudou em alguma escola da rede, né, e parou de estudar e agora quer voltar a estudar. Aí ele você vai fazer uma pesquisa no SGDE, ele vai ter um histórico e ele vai continuar a partir de então. E o terceiro e último caso é o caso então que mais nós temos. 80% dos nossos alunos entram por esse terceiro caso. Aquele aluno que nunca estudou ou é de uma outra região do país, não tem histórico na rede estadual de educação, né? E ele vai entrar como, então? Ele vai entrar a partir da prova de classificação.
Tá? Como essa prova de classificação? Estou terminando de elaborar a prova de classificação, onde eu vou disponibilizar a prova para todos vocês, né? Todos os colegas diretores que estão agora ingressando na educação prisional e socioeducativo. Estou terminando de elaborar a prova de classificação e vou enviar no e-mail de vocês essa prova de classificação. Então, assim, como que acontece? O agente, né, o agente e o assistente social, responsável pela educação na unidade, vai fazer o levantamento de demanda de alunos que querem estudar. Então, eles vão enviar uma lista para a escola. Ó, essa é a lista de alunos que querem estudar. E o que você vai fazer, então? Vai dar para sua secretaria, então, vai fazer a pesquisa no SGDE para ver se esse aluno tem histórico, para ver se esse aluno não tem histórico. Uma vez identificando que ele não tem histórico, aí que entra a parte da prova de classificação. Quem vai aplicar a prova de classificação? Sempre são os nossos professores que aplicam a prova de classificação, né? Geralmente, se tiver um montante, né, uma demanda muito grande, então um período faz a aula, outro período aplica a prova de classificação, mas cada unidade, juntamente com o coordenador e com o diretor, vai pensar a melhor maneira de aplicar essa prova de classificação. Tá bom? Classificando esse aluno lá no módulo intermediário, no módulo final, aí solicita então para a unidade a documentação para realizar a matrícula, tá? Então, assim, o que vai na pastinha do aluno? O requerimento de classificação, ou seja, pesquisou, o aluno não tem histórico, então ele tem que ter um requerimento, ele está requerendo reelaborar uma prova de classificação. Então, tem que ter o requerimento da prova de classificação, o resultado da prova de classificação, tem que ter na pastinha do aluno, tá? Que ele foi classificado naquele módulo, o requerimento de matrícula e o documento que é a ficha disciplinar. Se tiver um documento de identidade, melhor ainda, se a unidade puder enviar. Mas caso ele não tenha um documento de identidade, é importante, então, ter a ficha disciplinar, que nós chamamos com o número do RGI, que é o Registro Geral de Interno. É importante, então, que esteja essa ficha lá na pastinha do aluno e vocês vão começar a montar a pasta do aluno. Eu estava conversando com a nossa secretária, a Mariana, para disponibilizar o arquivo do passivo para todas as escolas, tá? Então, assim, se você pesquisou, esse aluno não está, você vai no passivo e digita o nome do aluno, né? E encontra o nome dele no passivo. Encontrou o nome dele no passivo, manda um e-mail para a escola. Ó, encontrei o nome dele no passivo e o número dele de registro no passivo é tal. Então, você manda a secretaria aqui da escola, vai nos nossos arquivos, buscar a ficha do aluno e encaminhar via malote, tá bom? Estamos, então, vamos falar um pouquinho da questão, especificamente, do sistema socioeducativo da UNEI, né? Diferente do prisional, não são todos que estão dentro do sistema que estudam, né? Lá é feita uma seleção juntamente com o chefe de disciplina. Já no socioeducativo, com os adolescentes, todos devem frequentar a escola, todos devem estudar, porque a promotoria vem em cima. Então, é importante que todos estejam matriculados. E é de responsabilidade da própria unidade de internação encaminhar para a escola a documentação, tá? Transferência de outra escola ou simplesmente a declaração. Essa é de responsabilidade da unidade, né? A unidade também precisa enviar semanalmente a lista de atualização dos alunos, dos internos que estão da unidade de internação. A escola verifica se todos aqueles alunos estão matriculados, coloca a data de matrícula corretamente e encaminha para a unidade, porque a unidade precisa saber quando que o aluno foi matriculado, porque se amanhã ou depois o juiz solicitar da unidade, aquele aluno foi internado tal data, e quando que ele começou a frequentar a escola, né? Não pode demorar muito, mas a escola precisa cobrar constantemente da unidade a documentação do adolescente para que o adolescente possa estar frequentando a escola. Não é aceito nem no prisional e nem no socioeducativo aluno adentrar a sala de aula sem estar matriculado. É muito importante ficar atento a esses detalhes, tá? Outra questão é em relação ao PIA. O que é o PIA? É o Plano Individual de Atendimento, né? O Plano Individual de Atendimento é um relatório das atividades de aprendizagem que o professor articulador, né? O professor articulador
tem que entregar e tem que elaborar. Ah, mas qual que é o papel do articulador dentro do sistema socioeducativo? Como professor como assessor, o diretor e o coordenador não está constantemente todos os dias na unidade, então é o articulador que vai fazer essa ponte entre a unidade e a escola, né? É função do articulador registrar as ocorrências, algum contratempo que teve lá dentro, mas o articulador ele só existe na UNEI, tá bom? No sistema prisional, até temos algum articulador. Caso o coordenador não possa ir com frequência na unidade, ele também pode escolher um articulador que vai fazer essa ponte em relação de levar documento, fazer alguns apontamentos, né, de diferença em relação à questão de professor, entrada e saída. Mas o papel do articulador na UNEI é muito importante, porque é o articulador que vai fazer o relatório do PIA. As escolas que vão receber o sistema socioeducativo, os articuladores hoje e até mesmo os assessores que estão com vocês, sendo em Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Dourados, né? Já são assessores que estão na casa há bastante tempo e conhecem muito bem a rotina. É só pedir o auxílio deles nesse sentido. Vamos atentar então ao último item em relação à carga horária. Para a UNEI, a carga horária é a mesma da regular, né? 50 minutos, sem problema nenhum. Só que na unidade de internação, as aulas começam às 8 horas da manhã. Isso é na parte da manhã. Na parte da tarde, algumas unidades, se não me engano, Três Lagoas começam 12:30 e vai até às 4, né? E nas outras unidades começa às 13 horas. Então, na planilha de convocação, ela é normal, 50 minutos, tá? Já no sistema prisional, a planilha é diferenciada. Por que a planilha é diferenciada? É diferenciada para atender a LEP, que é a Lei de Execução Penal. Que a Lei de Execução Penal diz, a cada 12 horas de estudo, reme 1 dia de pena. Então, para não ter que ficar fazendo a conversão, é por hora relógio. Não é 50 minutos a aula no sistema prisional, é 1 hora relógio. Então, o professor deve ser lotado lá na planilha com no máximo 13 horas. O professor não deve ultrapassar a carga de 13 horas, porque a hora é hora relógio, né? Então, sendo 13 horas, ele vai chegar às 20 horas que o Estado, né, prevê nesse sentido. Então, muito atento à planilha de convocação, e é uma planilha diferenciada, porque os professores que trabalham no sistema prisional e no socioeducativo recebem risco, né? Então, a planilha diferenciada, que você tem lá que marcar o xizinho do risco de vida. Os professores recebem risco, que é 50% a mais, né, na sua remuneração. Colegas, então a questão é esta, tá? Mas me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Eu vou mandar um e-mail com essas informações, mas eu já elaborei uma apostila do passo a passo da matrícula e enviei para a COPEED, que é a Coordenadoria de Políticas Específicas. A COPEED possui essa apostila do passo a passo, mas vou encaminhar também nos e-mails das escolas essa apostila do passo a passo, tá? Então, assim, quando você entrar em contato com a escola, com a Regina Bettini, com quem que você pode falar? Pode falar comigo, a Cacilda, diretora, pode falar com a Viviane, que é a diretora adjunta, e pode falar com a Mariana, que é a secretária. Estamos à disposição de todos, tá bom? Deus abençoe o nosso ano e feliz 2018 para todos.